dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Mais uma semana deste ano novo. Feliz ano novo, Diego! Feliz ano novo! Primeiro cast desse ano com o Diego, meu povo. E aí, Diego, a gente vai falar de que hoje? Hoje nós vamos falar de metas Smart. Tá, então antes da gente entrar no assunto, por favor, Francioli, solta a vinheta. E o que seria meta Smart? Porque vem de quê? De onde? O Smart, né, que seria uma tradução livre minha, seria esperto, né, tipo de smartphone. O Smart seria um acrônimo de 5 palavras em inglês, né, que seria specific, mensurable, attainable, relevant e time-bound. Que seria, as traduções em português seria específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Então, quando a gente teve essa ideia de sugestão dessa temática para o nosso primeiro podcast do ano, porque eu sou um que no ano novo, né, na virada, gosto de fazer muitas resoluções, fazer uma reflexão do ano que passou, do ano que será. E muitas vezes em algumas épocas da minha vida, eu colocava isso no papel em metas, né? E a minha percepção da minha vida é que essas metas nunca foram, no passado, cumpridas. E você, Carol, como é que você vê essa questão de virada do ano? Para você tem esse simbolismo de renovação ou é só um dia qualquer? Mas falando da renovação, do ano novo, para mim sim é renovação, é uma vibe nova, são energias diferentes, é uma oportunidade de viver tudo de novo. Acho que sim, eu acredito que seja uma mudança de fase mesmo, sabe, de tudo. Eu encaro como seja uma nova fase. Sensacional. Eu também encaro dessa maneira. E para começar essa descrição do que seriam esses tópicos, gostaria de deixar uma passagem que até é bem conhecida do país Alice no País das Maravilhas, que quando ela chega pro gato, aquele gato sorridente, né, e fala assim: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E ele responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E Alice fala: né, mas eu não sei para onde eu quero ir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, essa primeira reflexão é isso. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer coisa que a gente faça é um caminho. É uma tomada de decisão. E aí, quando eu tive contato com essas metas Smart, que deve ter algo de 2 anos, e a gente, nos bastidores do cast, né, na pauta ali ficava falando que era coach, e é mesmo, né? E eu não tenho nenhum problema com essa palavra. Eu acho, fazendo uma digressão aqui, eu acho que no Brasil a gente tem uma grande imagem ruim de coaches ruins, mas o processo de coach em si, e se você pegar uma pessoa boa, eu fiz uma vez com um amigo meu uma sessão de coach. É bem interessante porque ela é direcionada, então ela vai trazendo questões para você e você vai achando as respostas. É bem interessante, né? Claro que o pessoal da psicologia não gosta, porque muitos coaches acabaram entrando na área de saúde mental, né? Correndo por fora de uma formação mais específica, e não vou entrar nessa área. Mas sim, é uma ferramenta que muitos coaches usam e eu gosto bastante. E o primeiro? Específico. Mas, ô Diego, você vai falar agora de destrinchar um pouquinho de cada um, né? Isso. E depois, depois que tu falar, eu sei que você vai chegar lá, mas como é que eu aplicaria cada um desses? Por exemplo, se você já pudesse falar dele e dar uma aplicação, como você fez, né? É isso que a gente vai fazer. Pois arrasou, gente. Eu aqui antecipando os fatos. Continue, por favor, querido. Então, o primeiro, né, é o seguinte: específico, né? E o que é auto verdade isso, né? A tua meta tem que ser específica. O que é uma meta específica? Né? Uma meta aberta, né? Eu quero ser rico.
Não, mas você tá aberta demais para o momento. Exatamente. O que é ser rico? Não, eu quero ter 40 milhões de reais, porque isso para mim é uma definição de riqueza. Então, eu estou sendo específico. Quando a gente pensa, por exemplo, num aluno de graduação, mestrado, doutorado, provavelmente ele vai escrever lá no caderninho dele, no último ano, é, terminar a dissertação, terminar a tese. Não tem como ele querer outra meta. Não tem outra meta. É uma meta específica, mas ela não tem os outros componentes que auxiliam a atingir essa meta. Então, a meta específica é isso, que ela é bem declarada, né? Ela é bem enunciada. Ela por si só, auto-evidente, ela não deixa dúvidas daquilo que é para ser atingido. Né? O que é uma meta duvidosa? Mas eu quero ser feliz. Aí, Tá, mas o que é felicidade? O que é felicidade? É ser rico? É ter dinheiro? É ter um filho? É não ter um filho? O que é felicidade? Depende, né? E aí a gente entra na segunda etapa, que, que é o mensurável. Putz, legal, né? Eu quero ser rico, beleza. Mensurável, específico. Eu quero ter 40 milhões de reais. Beleza. Agora eu já tenho uma medida. Eu já sei que eu não tenho nada na conta. Então, quanto falta para os meus 40 milhões de reais? Falta 40 muito, falta milhões. 40 milhões. Então, ela é mensurável. Então, quando você coloca, por exemplo, né, e aí a gente vai fazer essa smart no sentido de ser completo para uma tese de doutorado, vamos pensar assim, se fosse um processo coach com a Carol, e aí, Maravilhoso. mensurável é isso, né? Eu quero escrever a minha tese, tá? Eu quero escrever a minha tese de, sei lá, 150 páginas, Uau, que ousadia. 120 páginas, não sei. Então, você deve colocar uma medida. Por quê? Porque essa medida ela é importante para depois você entrar na contagem de como você está cada vez mais perto dela. Porque existe ali, por exemplo, o temporal. É o último, né? O time bound, ali o T do Smart. Então, veja, quando você diz eu quero escrever a minha tese de doutorado de 150 páginas sendo completo até o dia 19 de novembro de 2022, você já sabe que você tem que escrever 120 páginas até o dia tal. E que se você fizer a divisão pelos meses, vão dar 11 páginas por mês. Que se você fizer 11 páginas por mês, vai dar mais ou menos uma página a cada 3 dias. Ou seja, se você escrever um parágrafo por dia, a partir do dia 1º de janeiro, você vai ter uma tese de doutorado de mais ou menos 120 páginas. E aí agora você consegue medir, mensurar o quanto você está próximo da tua meta e o quanto você está distante. O quanto vai precisar de muito empenho ao decorrer do ano, do time bound, daquele prazo que você definiu, e o quanto não. Porque um grande problema é escrever uma tese. Beleza. Aí você tem que entregar em dezembro. Vamos supor que você tenha um ano. Vamos botar um ano. Você tem que entregar dia 21 de dezembro. Beleza. Tranquilo. Quando você chegar em 20 de novembro, tá lá, escreveu uma tese. Aí você para pensar, dá para escrever uma tese de 120 páginas em um mês? Ah, dá. 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 Tem que dar, né? Tem que dar. Se você escrever, sei lá, 10 páginas por dia, você precisa de 12 dias, 2 semanas. Dá. Não Se vai sei. ser bem escrita é outra história. E se você vai conseguir ter essa meta que é smart no desespero, são outros 500. Porque Eu lembrei agora de uma contemporânea, né, chamada Dilma Rousseff. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Pois é, exatamente, exatamente. E aí veja,
é muito perdido, né? Essa, essas metas que a gente não deixa bem claro, não deixa bem evidenciado. Então, a importância da gente tornar mensurável é isso, da gente também poder fazer o acompanhamento. Mas então, Diego, a falha, quando a gente tem falha nas metas SMART, é quando a gente não especifica, seria isso, tipo, eu quero, você falou na questão de ser milionário, né? Quero ganhar 40 milhões. Porque só ser milionário não é o suficiente. A gente não vai conseguir alcançar o desejo. Porque, por exemplo, eu pensando comigo, né, eu já cheguei a essa ideia de 40 milhões, que nesses 40 milhões de reais eu vou dividir tantos investimentos, vai me sobrar tanto por mês para ter uma vida confortável, tanto por mês para eu reinvestir, para não perder da inflação, tantos por mês para eu ajudar as pessoas que eu quero ajudar, que eu tenho um grupo, sei lá, de 12 pessoas, 13 pessoas, amigos meus, que eu gostaria de poder ajudar a qualquer momento, tá? Amigo meu, hoje, né, essa semana, casa dele inundou. Eu gostaria de ser rico o suficiente para mandar um helicóptero para ele, tirar a família dele de lá, levar para um hotel, comprar uma casa nova e pronto, está resolvido o problema dele. Só que ele vai ficar rico comigo, porque a gente é parceiro, então ele vai ter o helicóptero dele. Mas o fato é esse, né? Mas eu cheguei a esse valor, 40 milhões, peguei de um cara na internet que ele falou que 40 milhões para ele é riqueza. Eu falei, bom, eu não tenho parâmetro nenhum, então 40 milhões para mim é riqueza. Mas o importante é isso. E aí a gente entra no attainable, que é o atingível. Pô, 40 milhões em 2021, 2022, significa o quê? Que eu não tenho nada, então 40 milhões por 12 vai dar mais ou menos 3 milhões e meio por mês. Beleza, dá mais ou menos 1 milhão, vamos botar 1 milhão e 200 por semana. E eu vou fazer esse 1 milhão e 200 por semana como? Vendendo sacolé, onde a minha margem de lucro é 10 centavos. Cara, eu vou vender 12 milhões de sacolés por semana? É Não uma vai. franquia? Não, hoje eu, Diego, vendendo aqui na minha porta com a plaquinha escrita na folha 4, vende sacolé. Não é uma meta atingível. Então, eu vejo que também outro problema que a gente tem às vezes de não ser claro na meta é que são metas também não atingíveis. Sim. Entendeu? Eu me dei, Uhum. por exemplo, eu me dei esses 40 milhões que eu quero ficar até eu me aposentar, que são mais 30 anos. Existe um prazo, Eu né? tenho meu Existe um prazo de prazo, isso 30 já é anos. Eu tenho meu prazo isso. de 30 anos, contados a partir de 2 anos atrás, para poder chegar nessa meta, né? Que já seria atingível, né? Seria o que a gente poderia imaginar que seria atingível. É uma possibilidade. Que é atingível dentro de uma predisposição minha, né? Estou querendo investir em franquias, em produtos que, se eu fizer uma planilha, eu consigo mostrar para você que é uma meta atingível. Não em 1 ano, não em 2, não em 5. Talvez nem em 10, talvez em 30. Ah, mas daqui a 30 anos, 40 milhões não vale tanto. Beleza. Aí não quer dizer que essas minhas metas de longo prazo, aí eu, Diego, trabalho assim, metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Metas de curto prazo. Quais são as metas de curto prazo que eu tenho? Por exemplo, quando eu comecei a cuidar do meu filho, eu escrevi no início desse ano, ler 6 livros, que dava um livro a cada 2 meses, que o tempo que eu ficava com meu filho de fazer as coisas em casa, eu conseguia ler umas páginas por dia e estava dando certo. Entendeu? Entendi, Então foi uma meta entendi. para mim. O que aconteceu? Eu já li mais do que 6 livros, não tem problema. No início, dentro daquela minha vida, meu filho estava com 1 ano, né? Muita demanda, Sim. não dormia à noite, eu ficava cansado, não estava lendo nada. Falei, bom, se eu ler 6 livros, é uma meta atingível, mensurável, específica. Inclusive, escrevi os 6 livros. É uma meta, o R do relevant, né? Relevante, ou seja, é importante para mim ler livros, tá? Não só estudar. Esses 6 livros não tá estudo, não tem artigo científico, não. São livros que eu escolhi aleatoriamente. Aleatório. São livros de meu Uhum. interesse, tá? Entendi. E temporal. Eu tinha 1 ano, aí eu conseguia
pegar essa meta e transformá-la em mensurável, um livro a cada 2 meses. Eu ainda fiz um hackzinho de neurológico comigo, que eu peguei um livro que ele é pequenininho. Você deve ler, sei lá, em 45 minutos. Mas é um livrinho editado pela alguma universidade de São Paulo, USP, Unesp, que é Cartas sobre a Felicidade, acho que é Epicteto, não sei se é Epicteto ou Epicuro, né? Que é filósofo. Cara, você lê rapidinho, custa 2 horas. Aí eu li esse livro que não estava na minha lista dos 6 e falei, cara, já li um livro a mais. E me deu um Caramba, que gás para massa. ler os outros. 2 Massa. livros eu tirei da minha lista e coloquei outros 2. Por quê? Porque ao longo desse ano meu interesse mudou. Uhum, perfeito. Entendeu? Mas aí eu atingi a minha meta, na verdade até extrapolei minha meta. Eu já vou terminar o 8º livro, entendeu? No Uau! começo do ano, Maravilha! no começo do ano eu não consegui, eu li um livro em 1 mês e meio, estava dentro, só que depois eu engatei numa leitura mais rápida. Né? 8 livros, Muito contando legal. com esse pequenininho. Né? Então seriam Muito legal. Então seriam você 7 livros. Vai. bateu sua meta e ainda vai dobrá-la É, no eu próximo teria ano. aí Não, alguns. desculpa, a gente tá em 2022, né? Calma. Não, Você vai dobrar a sua meta para este ano? para esse ano não. Para esse ano eu já eu tô satisfeito com o que eu consegui completar. Para o ano que vem, aí a minha meta é dobrar a meta, um livro por mês, isso aí, no mínimo. Volte que a gente já tá em 2022. É verdade. A meta para esse ano é ler um livro por mês. Um livro graúdo, normal. Não vou botar aqui um livro de, sei lá, 400, 500 páginas, um romancezão, mas também eu não vou contabilizar, sei lá, folhetinho de 90 páginas. Entendeu? Um livro médio aí de Entendi. 250 páginas, vai. Perfeito, Tá? perfeito. Eu tô com uma meta também esse ano, além de terminar, escrever uma tese, a minha meta é ler 2 livros que não sejam da minha área específica, sejam 2 livros aleatórios, porque eu amo ler. Eu dei essa Entendi. parada, né? Mas a minha meta esse ano é começar com 2 livros, independente do que seja. E eu acho, tu falou agora, eu lembrei quando a gente gravou um episódio com o Nelson. Logo no comecinho a gente falou sobre os tipos de leitura. E daí você não só lê, você entra no livro, você mergulha naquele universo, né? Então, às vezes, a meta ela não é batida, porque quando é como você falou, tem um romance que tem mais páginas, ou tem uma história mais complexa, que a gente lê com mais requinte, com mais cuidado para entender, né? Então, Exatamente. Sei lá, pega, por exemplo, um livro que eu comecei a ler, nunca terminei, 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que vai e volta, Buena Arcádia, tu não sabe quem é quem, tem um mapa e tal. E eu tenho a versão da Real Academia Espanhola. Eu fiz questão de comprar em espanhol, porque quando eu fui morar na Espanha, eu botei a meta de ler um livro em espanhol quando eu estava morando lá, fazia sentido para mim. Não li o livro lá, não li o livro aqui em casa. Primeiro, porque eu achei o livro chato, vai. Eu achei 100 anos. Eu sempre, quando vou conversar com alguém, eu falo que é 100 anos de chatidão. O que livro, horror, Diego. eu sei, o livro é importante e não me pegou. Entendeu? E eu não tenho nenhum problema em abandonar a leitura do livro, que não me gosta. E depois eu revisito. O autor que eu mais sou apaixonado de romance é Hermann Hesse. Primeira vez que eu peguei para ler com 18 anos, achei uma porcaria. Quando eu voltei para ler com 21, mudou a minha vida. Até hoje é o cara que eu sou mais apaixonado. Se você fala assim, qual é o autor que você mais admira? Hermann Hesse, ponto final. Entendeu? Massa, Então demorou massa. 3 anos para que eu tivesse maturidade. Os 100 anos de solidão, eu larguei lá, tá lá largado, e um dia, quando eu tiver mais inspirado, eu revisito ele e não tem problema. Eu sou uma péssima leitora para recordar as coisas que li. Eu sei os livros que eu li, muitas vezes eu não sei os autores. Literatura brasileira, eu peguei paixão na época do ensino médio, né? Porque minha professora obrigava a gente a ler 2 livros por mês, para que a gente pudesse ter uma base para o vestibular. Então, eu amei a literatura brasileira. E daí, tem um livro que eu digo a todo mundo, que eu não terminei, que foi Senhora. Bicho, eu não consigo terminar. Eu acho um pé no saco também. Não dá. Essa Pode falar? obrigatoriedade de ler no ensino médio fez me afastar da literatura.
Sério, Diego. Seríssimo, porque a literatura nacional nunca me pegou. Nunca me Cara, pegou. Nunca, assim, pois eu sou muito, assim, não tem. é porque eu acho que eu já li, então eu não me senti na obrigação de fazer aquilo, sabe? Entendi. E Machado de Assis, eu sempre fui fascinada por Machado de Eu Assis. peguei raiva de Machado. Eu peguei raiva. Eu peguei raiva, entendeu? E por quê? Por que que eu peguei raiva? Porque aquele tipo de história, a minha formação gramatical, verbal, meu vernáculo era pobre na época. Então, eu lembro quando eu fui pegar Machado, a edição que eu tenho, aquela do Jornal o Globo, que saía, Pesadíssimo. cara, pô, eu anotei uma vez, em uma página, eu fui 17 vezes no dicionário. Gente, na nossa época não tinha Google que você digitava. Você tinha que pegar. Pô, eu gostava de ler deitado na cama, sabe, com a luzinha. Cara, eu tinha que levantar, Aham. pegar o dicionário, abrir, procurar, meia hora procurando a palavra, não sei o que. Você fala, ah, tá, tudo bem. Aí você guarda o dicionário, volta para ler. 3 palavras depois tem que ver o dicionário de novo. Cara, era muito cansativo. Entendeu? Nunca vai bater a meta de ler Exatamente. Machado de É Assis. pegar um sedentário e falar assim, então, bonitão, corre a maratona aí agora. Não, mas são quantos quilômetros? É só 42. Porra, maluco. Você tá de sacanagem. 42. Porra, mas eu nem consigo andar até a esquina sem ficar ofegante. Mas são 42, vai lá. Cara, se desiste, não dá. E aí agora, depois de eu dar uma volta no mundo, né, de conhecer muita gente e tal, de eu ver pessoas falando sobre o Machado de Assis, a importância dele, de eu despertar em mim um encantamento, eu tô com vontade de ler. É diferente da obrigação que eu tinha, entendeu? E uma Entendi. coisa que eu descobri no ensino médio, que a literatura que eu gostava mais, a que mais me pegava, era a literatura que tinha sido escrita em língua alemã. Nunca eu li tudo em Sério? português. Eu li O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, me apaixonei. Hermann Hesse, eu li livro atrás de livro, mais velho. Kafka, cara, eu peguei. O Kafka tem a Metamorfose, né? Que para mim foi um soco, mas tem um outro que para mim foi mais importante ainda, que era uma época que eu realmente estava desencantado, são 4 contos e o conto principal é Um Artista da Fome. Uau. E é maravilhoso, se não vou dar spoiler, só posso dizer uma coisa, leiam. Um Artista da Fome, do Kafka, assim, é maravilhoso. Comecei a ler o processo, achei chato, não entendi, guardei. Hoje, depois de ouvir muita gente falando sobre a importância da leitura do processo, eu vou voltar, eu vou revisitar também, né? E eu Então, Diego, e é isso. tu falando agora, eu lembrei, sabe, de uma coisa interessante no ensino médio? Todo ano a gente tinha um encontro de arte, que era Literarte o nome, Educação, Cultura e Arte. E nós tínhamos que apresentar uma peça. E a gente já cumpria essas metas do SMART. Ler, entender. Aí, assim, as metas eram mais curtas porque era ao longo do ano. Veja como a gente pratica isso sem entender. Nós tínhamos que ler a quantidade de livros. Na verdade, a gente escolhia 3 livros para ler, porque existia um tempo, né? Existia uma meta muito específica para isso. Tá? Tinha um temporal lá do SMART. Tinha que ser acessível, né? Tinha que ser atingível e relevante. E daí, a professora de literatura e de português e de arte, elas sempre separavam 3 livros e, na verdade, vários livros, mas cada grupo tinha que separar 3. E no primeiro ano, a gente pegou Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, né? É dele mesmo. E daí, ler esse livro para mim no primeiro ano do ensino médio e dizer que era ele que a gente ia interpretar foi incrível. Porque a gente tinha a primeira meta era escolher o livro, um mês seguinte, né? Que a gente tinha um mês para ler, para escolher. No mês pós-escolha era começar a pensar como seria a interpretação, quem seriam os autores, cenografia, porque nem todo mundo é ator, né? Vai sendo dividido. Aí tem a terceira meta, são os ensaios. E a última, o que a gente quer atingir seria a apresentação para outubro. Então a gente tinha um tempo reduzido para muita informação, né? Porque Isso. parece que é pouca coisa, mas é muita informação. Tem que pegar texto. Não é um texto simples. Não é um texto fácil. E ler esse livro na minha adolescência
Ele me abriu vários. Primeiro que ele me deu vários gatilhos, que eu nem nessa época nem existia gatilhos, a palavra nem existia na É, época, mas a gente tinha esses gatilhos. Ele me despertou de um jeito. Por quê? Quando o João Cabral escrevia, ele escrevia para o sertão, que a história se passa lá, né? Somos todos severinos de mães chamadas Marias. Então, quando eu comecei a ler, eu vi que aquele sertão não era tão longe de mim. entendi. E aí rolou um gatilho de identificação. Isso, isso. E daí, pra mim, quando eu pratiquei o Isma, agora que tu falou, foi que deu aquele estalo, sabe? E daí eu fiquei assim, eu fui a morte da peça, lógico, eu tenho que falar meu personagem, eu fui a morte, né? Fui lá caçar todo mundo. Mas recomendo demais. Muito, muito, muito. Eu já revisitei esse livro hoje e nada mudou do que eu li a primeira vez e que eu li hoje. Muito pelo contrário, encontrei outras coisas que eu não recomendo, inclusive, mas recomendo a leitura. Então, acho que o processo SMART, às vezes, ele é doloroso, ele nem sempre vai atingir de forma satisfatória positivamente, né? Mas é isso. Aí, minha meta agora é, daqui a 5 anos, reler esse livro e ver o que melhorou na sociedade. Então, você tem uma meta que ela é específica, ler o livro tal, ela é mensurável, então você tem 5 anos para ler, ela é atingível, é factível ler um livro em 5 anos, ela é relevante para você porque você quer fazer uma comparação e ela tem esse time bound, ela é contabilizada no tempo, né? E é isso. Inclusive, eu acho que o nome do nosso podcast vai ser Metas Smart e Literatura, né? Então, aí você vê, por exemplo, nessa questão de literatura, muitos desses clássicos da literatura brasileira que eu peguei um gosto amargo pela obrigatoriedade, e vai, eu já era anarquista, eu já não gostava que me mandassem as coisas, entendeu? E só pelo fato de alguém mandar, pelo uso da autoridade, eu já criava aquilo. Bom, se me mandou ler, porque essa pessoa é chata, isso é ruim demais, então não vai dar certo. E aí foi isso. Eu nunca dei abertura para esse tipo de literatura. Um que eu tenho, assim, que eu tô louco para ler é Os Sertões, né, do Euclides da Cunha, e Maravilhoso. O Cortiço. O Cor- Maravilhoso! Começa pelo cortiço. E o Cortiço, por que eu quero ler o Cortiço? Porque meu pai, uma vez eu conversando com meu pai, os meus avós, assim, meu pai tem 50 anos a mais do que eu. Então meu pai hoje, ele tem 87 anos. E o meu pai é o último de 13 filhos. E a diferença do meu pai para o meu avô são 50 anos. Então, o meu avô hoje teria 136 anos, né? Porque os meses aí não daria 137. Meu avô, não é bisavô, tataravô, é meu avô, pai do meu pai. Obviamente não conheci ninguém. E o meu avô, ele veio imigrante da Espanha. Meu avô e minha avó. O meu pai nasceu no Brasil, tem tios meus que eu não conheci que nasceram na Espanha, e se não me engano, teve uma tia que nasceu no barco chegando aqui. Eles vieram de navio, né? Uau! 1900 e qualquer coisa, 1902, 1913, eu não sei bem a data. Vieram para trabalhar em lavouras. Quem viu, quem for velho o suficiente para lembrar de uma novela chamada Terra Nostra, que era dos italianos chegando aqui para trabalhar, então, é a história dos meus avós. E os meus avós vieram morar aqui no Brasil num cortiço. E meu pai Nossa. fala que morava num cortiço que era exatamente aquilo: banheiro comunitário, sujo, algazarra, várias acomodações e um portãozinho e aquele pátiozinho. E aí eu tô E todo mundo se e conhece. todo mundo se conhece e eu quero muito ler o Cortiço. Foi um dos livros de obrigatoriedade de leitura que eu achei chatíssimo a leitura inicial, porque eu não tinha nada. A relevância para mim dessa leitura sempre foi zero. E aí Mas hoje ela tem, né? hoje ela tem. E um dos problemas, né, que eu tenho estudado bastante de você, um dos problemas da educação é a motivação. Se você não tem motivação, cara, aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar, sabe? Se eu pegar você agora e te obrigar a ler Demian, do Hermann Hesse, porque é maravilhoso para mim, cara, se você não tem aptidão, provavelmente não vai Não vai funcionar para gostar. você, entendeu? E é isso, a Metas Smart é isso, tá? É,
Acho que a gente conseguiu falar de todas. Então, para fazer um pequeno resuminho, ela é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Esse relevante é muito para a indústria, empresa, né? Tem que ser relevante para a corporação. Geralmente, quando você decide uma meta SMART, ela já é alguma relevância para você. A tomada de escolha dela é isso. Mas a nossa sugestão, né? A minha é essa, que você, os teus objetivos, as tuas metas desse ano, que você faça ela de forma esperta, né? De forma smart, porque aquilo que você não mede, e isso fica muito claro para a gente na ciência, aquilo que você não consegue medir, você não acompanha a evolução, você não acompanha o andamento. E é aquilo, quando você pega o teu caderninho lá, do dia, sei lá, 1º de janeiro, escrever uma tese de doutorado, e quando você falta um mês para escrever uma tese, aquela meta ali ainda é possível. Verdade. Agora, quando você chega, sei lá, talvez em março, escrever 10 páginas por mês, você fala, pô, não escrevi nada, cara, eu tô 30 atrasado, te dá um gatilho de urgência maior. E aí fica mais fácil você conseguir adequar a tua meta. E claro, quando você colocando, a gente vai ajustando. Eu gosto de fazer um ajuste no meio do ano. Quando entram as minhas férias de meio de ano, eu sou professor, né? Então eu tenho aqueles 15 dias, eu gosto da primeira semana, do primeiro ou segundo dia, que eu não tenho nada para fazer assim de obrigação, sentar, ver todas as metas que eu tracei, ver o andamento de tudo e atualizar, né? O que é atualizar? Por exemplo, sei lá, hoje, né, na verdade, eu tenho já os 12 títulos de livros que eu quero ler. Então, tem 4 livros de filosofia, tem um de psicologia, tem um de pedagogia religiosa e não sei o quê. Mas pode chegar no momento, tem um de marketing, por exemplo. Estou a fim de estudar marketing para poder me comunicar melhor, ver o que eu posso fazer de marketing na comunicação com os alunos, né? Eu sei, por exemplo, que esses gatilhos que o marketing usa, se você usar no teu processo pedagógico, educacional, você consegue atrair mais. Só que pode chegar no meio do ano, e falar assim, mano, não estou menor vontade de ler isso. Tá indo bem. Aí eu corto aquele livro e coloco outro, entendeu? Não tem nenhum problema. Maravilhoso. Então acho que para hoje era isso, né, Diego? Ficou Era muito isso. claro. É um assunto muito gostoso de falar. É bom, é bom. E sem saber, acho que a gente aplica bastante no cotidiano, assim, sem nem perceber. Acho que. Eu acho assim, a minha percepção, que para metas de curto prazo é mais fácil a gente já ter uma dimensão temporal de tudo, né? Por exemplo, sei lá, você não precisa fazer metas smart para fazer uma lista de compras, porque existe um senso de urgência. Mas na minha concepção, quando aí a gente pensa em metas de médio prazo e longo prazo, para mim, metas de curto prazo é dentro de um ano, tá? Metas de médio prazo são entre 2 e 5. Metas de longo prazo, para mim, são 10 anos. Tá. Esses são os meus ciclos temporais. Tem pessoas que vão trabalhar com longo prazo, são 2 anos. Beleza, o meu longo prazo são 10 anos. Tá? Então, por exemplo, eu quero pensar muito alfabetização. Uhum. Porque eu quero poder ajudar o Caetano no processo de alfabetização dele. Ele está na escolinha, vai para a escolinha, mas eu quero poder acompanhar, saber como é que está o andamento. E eu sou um 0 em alfabetização. Eu sou licenciado em ciências biológicas, né, para dar aula de biologia. Não tenho formação em alfabetização. Então eu quero. Então, nesse meu ano, está Caetano de 2 a 3 anos, então é uma média de curto prazo. Tem até os 4 anos do Caetano para eu saber alfabetizar alguém, para que quando ele comece a ser alfabetizado com 5, eu esteja apto a ajudar. Entendeu? Massa. Então é uma média de curto prazo para mim, 2 anos. Tem gente que média de curto prazo vai ser 3 meses. Aí depende do ciclo que cada um encaixa a sua vida. Para você, por exemplo, o que era a longo prazo, que era um doutorado, hoje já é um curto prazo, 1 ano. Né? Exatamente.
Não vamos, não vamos levantar esse gatilho, não vamos ativar ele agora, não. Tá, Vamos deixa estar começando quieto, né? agora. Então foi isso, pessoal. Fiquem ligados que semana que vem tem muito mais, tem muitas novidades e o ano tá só começando. Diego, até breve. Até breve. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.